Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença para juntos louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Vamos louvar o Senhor com 77 da nossa harpa cristã. Abre a tua harpa, louve a Deus comigo, porque o Senhor se faz presente para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Guarda o contacto. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contacto com teu Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contacto com supremo ser. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto
com teu Salvador. Glória a Deus. 24 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o Senhor com mais este louvor. Glória a Deus. Poder pentecostal. 24. Louvemos a Deus. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações como em poder, 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 poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chamas divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz do preceptor, que veio ficar com os servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chamas divinal, teus servos batizar. E começarão a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida aos que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terás poder, teu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chamas divinal, teus servos batizar. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Passo neste momento a direção ao nosso pastor presidente. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 3,
Mateus, capítulo 3. O versículo 1 até o versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim, Mateus, capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que está, meus amados irmãos, a preciosa palavra de Deus diante de todos nós. Nós vamos fazer uma oração. Quero nesta oração pedir em favor do nosso irmão Marcos Antônio Galvão, que ontem pela manhã sofreu um acidente grave e precisa muito das nossas orações. Não esqueça, irmãos, de orar por ele, membro aqui da igreja, e permitiu Deus que acontecesse isso, mas nós louvamos a Deus porque ele escapou naquele momento ali, e a gente sabe que não é fácil para a família, é muito difícil, e que Deus estenda as suas mãos nesta hora. Quantos mais aqui necessitam das orações? Vamos orar, vamos pedir aqui o nosso irmão presbítero Jarre para fazer essa oração. Deus poderoso, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Deus grande, Deus poderoso, Senhor, estamos aqui nesta noite, Senhor, para agradecer a Ti
pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor tem tido conosco. Pai, também te pedimos por aqueles que o Senhor tem dado livramento, Senhor, e que se encontra até mesmo, Senhor, num leito de hospital, mas que o Senhor possa continuar realizando, Senhor, o teu querer, a tua vontade para com estas vidas, e que possamos a cada dia, Senhor, termos um coração grato ao Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que a tua palavra, Senhor, possa continuar, Senhor, no nosso coração, Senhor, para que possamos estar desejosos a cada dia buscar o teu reino, a tua justiça, porque a vinda do teu Filho amado Jesus Cristo está próxima, e é preciso a cada dia nós nos preparar, nos enchermos do teu poder, da tua glória, para que possamos suportar os dias maus, os dias difíceis, os dias trabalhosos, Senhor, que a cada dia está sendo realizado. Deus grande, Deus poderoso, e que o Senhor possa continuar conosco nesta noite, continuar falando conosco através da tua palavra, Senhor. Pai, que todos que estão aqui nesta noite possam estar com o ouvido sensível à voz do teu Espírito Santo. Pai, te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos aqui nesta noite. Deus possa abençoar os obreiros do Senhor Jesus Cristo, que presente, as esposas e também todos os amados irmãos. Eu quero apresentar aqui o nosso irmão Marcelo Paiva. Por bondade, irmão, coloque de pé. Está aqui o servo do Senhor, conhecido, não precisava nem a gente apresentar aqui, e ele ainda vem com a carta, né? É isso que a gente tem ensinado aqui, né? Ensinado que o crente, eu sei que tem uma viagem assim de última hora, inesperada, aí tudo bem, muitas vezes não dá para pegar, mas uma viagem que sabe que vai acontecer na semana que vem, e não levar a carta, a pessoa está dizendo que ao chegar naquele local, não quer congregar. É isso que está dizendo. Então, nós temos nossos costumes, e esses costumes são bons. E os costumes bons, eles têm que serem preservados. Então, está aqui o nosso querido pastor, Marcelo Paiva do Nascimento, veio pregar aqui na cidade, está com uma agenda aqui, disse que estaria conosco aqui para nos ouvir, e aí não dá, né, meus irmãos? Aí não fica assim bem, aí é ele que tem que realmente pregar. E aí nós louvamos a Deus, o mesmo é do campo ali, da Assembleia de Deus de Salinas, Minas Gerais, né? Os irmãos, vamos colocar de pé, vamos honrar o servo do Senhor aqui, vamos dizer assim: seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero aproveitar para dar as boas-vindas a outros aqui presentes também. Então nós vamos dizer todos juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Podeis assentar, muito obrigado. Neste momento nós já vamos ouvi-lo. Eu passei um tema para ele, é muito bom, um direcionamento, né? Pedi que ele pudesse, de uma forma rápida aqui, falasse sobre batismo com Espírito Santo, e a oração de fato aqui, nessa noite, nós deixamos para das 20h30 até as 9h. Aí nós vamos dobrar os joelhos e vamos orar pedindo o Senhor Jesus Cristo para batizar com o Espírito Santo. A Bíblia diz assim: o Senhor falou para Zorobabel, não por força nem por violência. Não precisa nenhum crente ajudar Deus
não precisa nenhum pregador ajudar Deus. Deus é que nos ajuda de dia e de noite. Entendeu? Então, nós queremos sempre falar a doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor é o ensino dele contido na Bíblia para vivermos por ele, por esse ensino. E através do conhecimento da palavra de Deus, irmãos, nós sentimos assim uma confiança de buscar as bênçãos de Deus. E uma das coisas que mais nós precisamos buscar nos nossos dias é o poder de Deus. O poder de Deus para a gente poder vencer no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, pode colocar de pé, muito bem. Tem pregado aí, ele é daqui da Bahia, mas achou de ir para Minas, não é verdade? Então tem pregado por vários locais, a gente louva a Deus por isso. É muito bom um pregador, ele voltar a segunda vez, não precisa voltar 3, mas se voltar a segunda vez numa igreja, já é uma bênção de Deus, sabe? Porque tem uns que uma única oportunidade que tem. Não dá certo, não funciona, e a gente não deve lutar com quem não quer. A gente deve pedir a Deus para que tudo dê certo com aqueles que querem fazer a obra do Senhor Jesus. Então, está aqui o microfone. Meus amados irmãos, a graça e a paz esteja convosco. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Quem já jantou, diga aleluia. Olha, teve muita gente que não quis esperar o pastor Ananias. Olha o dó. Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 1, versículo 8. Enquanto você procura, eu quero agradecer aos irmãos, a esta igreja, que tem orado por nós, que o Senhor Deus possa vos abençoar de forma muito linda e especial, tá? Louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Ananias, Deus abençoe a ele, todo o corpo ministerial que está em sua responsabilidade, aos obreiros aqui a nossa retaguarda, que o Senhor possa abençoá-lo de forma linda, tá? Especial, quero agradecer o presbítero João Hélio. Eu estou engordando ali na casa dele. O negócio lá está bom, viu, irmãos? O negócio está bom. Deus abençoe. Mas que Deus abençoe ele, sua casa, seus filhos, sua família, em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos ganhar tempo? Quem achou, diga amém. Ore pela minha esposa, irmã Rosimeire, o Lucas e a Sara, meus filhos. E pela saúde do nosso pastor presidente, pastor Ivo, do Campo de Salina. Também pela saúde do pastor Sandeci, pastor local onde congregamos em Curral de Dentro. Então, os irmãos, ore por eles para que o Senhor conceda a sua graça. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se apuseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste subir. Oi. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos,
A gente viaja em algumas localidades do Brasil e a gente vê muitas coisas. Pregamos também em alguns ministérios além da Assembleia de Deus. Pregamos em outros ministérios, quando assim somos convidados, e eu me sinto até honrado, e eu fico a pensar de que forma as pessoas conseguem viver sem o Espírito de Deus. Porque há aqueles que digam que eles têm o Espírito, e há aquele que diga que está buscando, e há aqueles que talvez não acreditam. Por exemplo, receber um convite há algum tempo atrás, mas ao receber o convite, quase já mais ou menos uma semana para a festividade, o pastor daquela igreja me ligou e disse: o senhor sabe que aqui não pode falar em línguas estranhas. Eu sei que o senhor é assembleano. Eu disse: não tem problema. A questão é se eu vou aguentar. Mas vamos nessa. Mas eu não entendi o tema. Eles me deram Joel capítulo 2. E eu fiquei invocado. Pregando no trabalho, já no meio do culto, mais ou menos já no fim da mensagem, o Espírito de Deus disse para mim que aquele cidadão, o líder daquela igreja, ele tinha sido da Assembleia de Deus. Independente qual seja a denominação, a questão é que ele já era batizado com o Espírito Santo, porém algo influenciou ele que não acreditava mais. Mas na ministração da palavra, Jesus encheu ele e encheu a metade da igreja do Espírito Santo, e como era uma igreja muito tradicional, ele teve que se dirigir duas igrejas, uma tradicional e agora uma pentecostal. Porque quando o Espírito Santo ele chega num ambiente, alguma coisa acontece no coração de quem busca a presença do Espírito Santo. Então, para que eu possa receber o batismo no Espírito Santo, é necessário, eu preciso para mim arrepender dos meus pecados, que é um fato, porque se eu estou debaixo de alguma ação de pecado, de alguma contaminação que atrapalha o Espírito de Deus fazer parte da minha vida, fica difícil receber a sua presença se eu estou pecando, se eu estou errando. Eu vim à casa de Deus e fazer um compromisso com o Senhor Jesus, em servi-lo, em adorar, então eu tenho que tomar partida de um arrependimento, para que esse Espírito Santo tão glorioso venha sobre a minha vida. E arrependimento significa mudança de pensamento. Então o meu arrependimento não começa apenas nas minhas ações, tem que começar também nos meus pensamentos. Eu tenho que policiar a minha mente, saber realmente o que eu quero, porque é a minha mente que vai guiar os meus passos. Então, mudança de pensamento também é uma forma de arrependimento. Além de mudança de pensamento, eu tenho que também mudar de certas opiniões que eu aprendi. Nas Escrituras envolve uma completa mudança de atitude em relação ao pecado, ao pecador e Deus, acompanhando de um sentimento de tristeza e uma correspondente mudança de conduta. Ora, logo entendemos que a palavra arrependimento significa, arrepender-se significa tristeza pelo pecado cometido. Tem gente que ele peca, mas ele não sente nenhuma tristeza pelo ato que ele cometeu. Ele já está com a mente cautelizada. Depois ele vai em uma certa determinada igreja ou instituição cristã, e ele quer adorar do mesmo jeito, talvez com o mesmo sentido de outro, e receber a mesma graça. Isso não vai acontecer. Só vai receber esta graça realmente quem está determinado a mudar as suas atitudes. A Bíblia diz então que logo entendemos que eu tenho que ter um arrependimento, eu tenho que ter uma tristeza pelo pecado cometido,
Isso é um sinal que eu estou me arrependendo. Segundo, eu tenho que ter mudanças de pensamento. Terceiro, eu tenho que ter mudança de opinião. Quarto, eu tenho que ter mudanças de atitude. Eu não posso continuar praticando as mesmas coisas. 5, tem que ter mudança de conduta. Você tem que ter moral na sociedade. Quando o Espírito Santo vê que você está buscando esses pequenos detalhes, que para alguns parece que não vale nada, mas para Deus vale muita coisa. Porque ser cristão é ter a identidade do céu, é ser representante daquele que fez os céus e a terra, é saber que Cristo faz parte da sua vida. Como é que eu tenho o Espírito Santo e não mudo? Então, se você não muda, do Evangelho de Mateus, no capítulo número 3, se me foge a memória, nós vamos observar no versículo 2 e 3, quando João disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Olha só o que ele disse: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João está dizendo: se vocês não se endireitar, ó Israel, se vocês não tomar uma atitude, se vocês não corrigir a conduta e a vida, não tem como o Senhor vos abençoar. Aí no capítulo 4, quando Jesus, logo após de ser tentado e vencer o tentador, no versículo 17 do capítulo 4, o próprio Jesus também disse estas palavras já na parte B: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, se não houver arrependimento, não tem como o Espírito Santo nos encher. Quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, logo após trazer os sermãos, a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 37 ao versículo 40, que alguns que ouviram a mensagem de Pedro no sermão, então alguns disseram a Pedro no versículo 37 ao 40 do capítulo 2, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro estava dizendo: se vocês não se arrepender, vocês não vão receber o Espírito Santo. Se vocês não se entregar, não tem como receber e ser guiado por Ele, o Espírito de Deus. Então, para recebermos a presença do Espírito Santo, ou para sermos batizados por Ele, em primeiro, temos que se arrepender das nossas ações. Quando nós arrependemos, aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar para mudar as nossas vidas, a nossa conduta, o nosso pensamento, direcionar os nossos olhos, colocar colírio santo, corrigir, fugir do pecado, fugir das palavras negativas e torpes, fugir dos palavrão, dos maus caminhos, das pessoas até mesmo que possam induzir você a coisas erradas, porque quem é santo, ele se separa para ser santificado na presença de Deus. Eu não estou dizendo você ficar de mal de alguém, deixar suas amizades, não. E você pode sim ter amizade, mas você tem que saber corrigir os seus amigos quando for necessário. Saber que tipo de brincadeira realmente pode você brincar, que tipo de brincadeira você não quer brincar, que tipo de palavra pode sair dos seus lábios ou não. Você tem que saber ao seu lugar como cristão, para que o Espírito Santo direcione você.
Nós sempre tem um amigo mais achegado que irmão. A gente sempre tem aquele amigo que a gente brinca, que a gente ri, fala alguma coisa talvez que criança não pode estar na sala. E uma vez estava eu e o presbítero José Marcos conversando algumas coisas, brincando, e saiu uma palavra da minha boca entre nós. Eu não falei nada para ele, mas eu fiquei perturbado com ela. O Espírito Santo me corrigiu dentro de mim. E essa correção fez-me entender, com aquele peso no coração, que Jesus não se agradou daquilo. E um dia ele me perguntou: o que foi? Você não está brincando, acredita? Aí eu falei para ele. Falei: aconteceu isso e isso. Ele disse: varão, fosse só você, eu fui para casa também preocupado. Porque o Espírito de Deus, ele não vai precisar se revelar para alguém, para mostrar para você que você falou algo errado. Ele mesmo vai falar com você, dentro de você. Ele mesmo vai te corrigir, porque você está no caminho do Espírito de Deus. Ora, Machérica. Então a primeira coisa para mim receber o Espírito Santo é me arrepender. Segunda coisa, para que eu possa receber o Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo, eu preciso me humilhar. Sem humilhação, eu não posso receber o batismo. Porque tem pessoas que ele quer o batismo com o Espírito Santo, mas ele não consegue descer do salto. Ele não consegue se humilhar. Ele não consegue respeitar o seu próximo ao seu lado. Ele tem a questão da crítica, porque ele pode e o outro não pode, porque ele tem e o outro talvez não tenha. É porque ele ainda está materialista. Enquanto ele não se entregar por completo e não descobrir o que é humilhação, ele não poderá ser orientado e guiado pelo Espírito. Porque quando eu não me humilho, eu não quero estar debaixo de uma autoridade divina e nem eclesiástica na terra. Porque a palavra humilhação, segundo alguns dicionários bíblicos, significa o ato, humilhar-se biblicamente, significa o ato de submissão. Se eu não me humilho, eu não quero ser submisso a nenhuma autoridade. E por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Então humilhar é viver segundo um acordo com a vontade de Deus. Ou seja, condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação às leis divinas. Então, se eu me humilho, eu estou dizendo, eu quero viver subordinado às leis divinas, aos conhecimentos bíblicos, aos termos das condutas bíblicas, a questão e o uso e o costume da instituição que serve a Deus. Então, eu estou dizendo que quando eu me humilho, eu estou me dizendo que eu vou ser subordinado a uma liderança, que esta liderança é subordinada ao Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Então, se eu não me rebaixo, se eu não me humilho, se eu bato de frente, se eu me exalto, se eu me engrandeço, eu estou dizendo, eu estou aqui, mas não aceito liderança. Eu estou aqui, mas não aceito subordinação. Estou aqui, mas eu vivo do meu jeito. Estou aqui e não gosto da lei divina. Estou aqui, mas eu não quero receber. Então você não pode ser direcionado pelo Espírito Santo, porque para ser direcionado pelo Espírito Santo, eu tenho que descer, eu tenho que reconhecer que eu sou pó e cinza, eu tenho que reconhecer que eu sou subordinado, eu tenho que reconhecer que eu sou servo, eu tenho que reconhecer que Jesus está acima de mim, eu tenho que reconhecer que eu tenho uma liderança, e quando eu sou subordinado, aí eu tenho uma presença do Espírito Santo, porque quando eu sou subordinado, Ele me direcionará, porque eu preciso ser direcionado pelo Espírito. Se eu sou subordinado na doutrina, a questão que é religioso, de acordo com a Bíblia Sagrada Cristã, o conceito de submissão é referência ao temor e à obediência do crente que deve ter perante Deus. Então, quando eu quero ser batizado, eu tenho que me humilhar. Ser submisso, não estou dizendo você ser humilhado é diferente, é alguém pisar em você, é alguém querer lhe destruir,
é alguém querer fazer mal contra você. Mas se humilhar, é eu ser subordinado. Você trabalha talvez em uma empresa, você é subordinado ao seu patrão. E se você não chegar no horário, eu trabalhava na Pênalti, e eu dormi demais, porque eu trabalhava de manhã, a gente entrava 5 horas em ponto, tinha que bater o cartão. E esses horários a gente saía de casa 4 horas e saía andando, eu não tinha bicicleta ainda na época. Então um dia eu dormi demais, eu fui correndo para tentar ainda chegar no horário. 10 minutos era a tolerância. Eu cheguei 10h15. Eu disse para o rapaz, dormi demais, seu segurança, você é gente boa. Joguei aquela lábia, sabe, de trabalho, você é gente boa, você é legal, você é minha pedra. Depois que eu disse tantas palavras bonitas, ele disse, muito obrigado pelo elogio, mas você pode voltar para casa. Porque eu cheguei atrasado. E aí eu fui reclamar que o segurança não me deixou. Sabe o que a Paula me disse? Depois no outro dia, você chegou atrasado, ele não está errado, ele é subordinado à empresa, ele tem que cumprir ordem. Mas nós não queremos ser subordinados. E quando alguém consegue ser subordinado a alguém por respeito ao reino de Deus, desculpa a expressão, mas alguém começa a dizer, é puxa-saco. Isso aí é um bestolado. As pessoas começam a dizer palavras que podem agredir o outro, porque ele é subordinado. O meu pastor local, o Sandeci, ele teve uma AVC há um tempo atrás. Então o lado esquerdo dele está com uma deficiência, mas continua pastoreando. E na época ele estava conseguindo afirmar direito os pés. Então ele ia ensinar e eu ficava em pé do lado dele, igual um segurança. Então algumas pessoas começaram a dizer, para que essa bestagem? E começaram a me criticar. E um chegou para mim e disse, moço, você é pastor, fazendo um papel de bobo lá no púlpito, põe um diácono para fazer isso. E começaram a falar, eu olhei para o irmão e disse, louve a Deus, que você sempre tenha saúde, e que você nunca precise de ninguém. A família do pastor Sandeci veio de Belo Horizonte ver como é que ela estava. Eu não saí da minha posição, que o presidente tinha me escalado, cuida do Sandeci. E eu cuidei, indo na casa dele, fazendo algumas coisas, o que era necessário. E aí, quando a família chegou e viu como eu estava fazendo para ajudar, para que ele continuasse pastoreando, e dando o ensinamento, ficando atrás dele ou do lado dele, observando quando ele dava o passo, porque ele não tinha equilíbrio de uma perna, a família olhou já de outra forma. Enquanto os uns criticavam, a família viu o cuidado da igreja que estava tendo com ele. E sabe o que a família deste pastor fez? A família do pastor Sandeci, seus irmãos e primo, mãe e outros, voltaram para Belo Horizonte, fizeram cestas básicas, trouxeram, chegaram na cidade, compraram mais de 50 cestas básicas, mais cestas, trouxeram Bíblia, e disse, pelo cuidado que a igreja está tendo com o nosso parentesco, nosso irmão, nosso tio, nosso filho, nós iremos distribuir cesta básica para os irmãos da igreja necessitados e Bíblia, e também para aqueles da cidade que mesmo que não seja crente, seja necessitado. Uma ação sua de submissão pode gerar grandes coisas dentro de uma localidade. Agora imagine isso entre homens e mulheres. Agora imagine essa submissão diante do Criador, o que Ele não vai fazer pela sua vida, pelos seus filhos e por aqueles que estão ligados perto de você. A submissão divina, a humilhação diante de Deus, te levará a subir trampolins e escada, aonde Deus te honrará grandiosamente. Se humilhe e Deus te honrará. Você lembra de Davi? Capítulo 16 de 1 Samuel, se me foge a memória. Quando Saul pecou, todo mundo da casa imaginou que todo mundo, o pai de Davi, todo mundo achou que aqueles que estavam ao redor da mesa
seria o rei de Israel. Um maior que o outro, um mais forte que o outro, um mais metido que o outro, mais exaltado que o outro, coração impuro um mais do que o outro. Aí Deus disse para Samuel: não é nenhum desses. Jessé, acabou os mancebos? Ainda tem o menor, está no campo. O menor, o pequeno, o humilde, o humilhado. Por quê? Porque pegaram Davi e colocaram sobre ele o serviço, um serviço que ninguém quase queria: tomar conta de ovelha, passar o dia no mato, passar a noite, algumas vezes acordado, cuidando das ovelhas por causa das bestas feras, tomando conta do rebanho. E quem tomava conta de ovelha naquela época não tinha valor para a sociedade. A maioria que tomava conta de rebanho não era escalado para ir para o exército. Quem era chamado para o exército era tido como famoso das redes sociais, se fosse no tempo de hoje. Mas todos que estavam de frente do exército não eram humilhados e não tinham a presença de Deus, inclusive o seu líder, Saul. E a Bíblia diz que quando Golias resolveu enfrentar todo mundo, ninguém se apresentou, porque eles não tinham o Espírito de Deus. Olá, mas sobre a fai, que eu folde a faz, tebineve a sarca, porque eu só posso enfrentar o gigante, o vento, a minha prova, com as minhas limitações, aquilo que não está ao meu alcance, se o Espírito de Deus me ajudar. Então você, esta noite, peça para se humilhar, ser submisso. Peça, diga para eu quero ser submisso. Me batiza para que eu aprenda mais. Então quando você é submisso, o Espírito de Deus vem ser sobre a sua vida. Quando chamaram Davi, Samuel viu logo nele o ungido do Senhor e viu que ele era submisso às leis. E sobre essas leis ele foi cheio do Espírito Santo e venceu Golias e assim sucessivamente, como os irmãos conhecem a história. Outra passagem interessante quando a gente olha sobre isso é Tiago. Tiago, ele disse algo interessante. No capítulo número 4, se me foge a memória exatamente, o versículo 6, ele disse assim: antes ele dá maior graça. Portanto diz Deus: resisti aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele continua a sujeitar, aí no versículo 8 ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Porque ele está dizendo para se humilhar e ser submisso. Porque se eu não sei o que é submissão, eu não tenho como receber o Espírito Santo. Tem muita gente que perde por causa disso. Terceiro, Crônicas. Olha só, isso aqui é interessante. Eu estava lendo a Bíblia esse dia, fiquei meditando, falei: rapaz, tem coisas que Deus nos surpreende. Olha o que Deus disse a Salomão. O que acontece depois que inaugurou o templo? O Senhor Deus manifestou a sua glória, o Espírito Santo desceu. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o santuário. Quem estava dentro não queria sair, quem estava fora queria entrar. E a glória de Deus tomou o templo. Depois Salomão despediu o povo. Então ele foi descansar. E naquela noite Deus apresentou-se a Salomão dizendo dessa forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, repete comigo: meu povo. Povo de quem? Povo de Deus. Observe, agora vira para o seu irmão e diga para ele: eu e você é povo de Deus. Observe bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo chama pelo nome do Deus. Então Deus considera como seu povo. Se humilhar. Olha o que Deus está dizendo: se humilhar. Isso quer dizer que o povo, Deus veio no santuário, mas depois que passou a glória, o povo parou de se humilhar. Tem gente que ele até recebe a presença de Deus, se alegra, mas depois que sai da igreja, ele continua exaltado do mesmo jeito.
Então tem gente que ele se humilha apenas quando está na presença de alguma liderança, demonstra alguma coisa, chora, faz aquela careta, mas dentro da alma não tem humildade nenhuma. Aí o texto continua dizendo assim, e orar, porque a oração aqui não é só dentro do templo, essa oração aqui é continuidade, no santuário, na sua casa, onde você estiver, ou onde o Espírito exigir, e buscar a minha face. Isso quer dizer que o povo não estava buscando como Deus queria, porque ele disse assim, e se converter dos seus maus caminhos. Tem muita gente no templo algumas vezes, mas não saiu dos seus maus caminhos. Por isso que algumas vezes a gente como líderes, algumas vezes ficamos preocupados com a nave da igreja de Jesus, porque o Senhor não está batizando, é porque muitas vezes, muitos deles não estão buscando esse batismo com o Espírito Santo. Alguém esse dia chegou para mim no culto lá em Curral de Dentro e disse, pastor, eu sei que o senhor pregou, mas o senhor sofreu para pregar, não foi? Eu falei, por quê, irmão? Moço, eu vi, eu senti de lá, estava uma frieza, o culto, estava daquele jeito, eu parei, meditei, falei, irmão, assim, eu não sei como é que está a vida espiritual do irmão, mas eu não estava sentindo esse peso não, porque eu orei para pregar no culto, então Deus me revelou vida de pessoas, 3 almas aceitou Jesus, não houve batismo do Espírito Santo, mas a alma aceitou Jesus, então o culto está leve. Agora, deixa eu perguntar ao irmão, o irmão orou hoje, ele disse, pastor, eu não orei não, o irmão leu a Bíblia hoje, eu li um versículo lá na igreja, então o culto estava pesado para ele, para mim não estava não. Talvez o culto esteja pesado para você que não ora, para você que não consagra, para você que não jejuma, para você que não busca, para você que não crê, aí o culto fica pesado, mas para quem ora, quando ele entra no templo, ele já sente a presença de Deus, porque quem busca, ele sente que o culto está na dimensão que Jeová está dando para ele. Claro que eu vou entender que tem culto que pode se tornar uma guerra espiritual, por causa de algumas situações, ou algum mover que Deus quer fazer, ou alguma questão espiritual, maléfica, mas aí logo Deus revela, a gente ora e o céu desce, e o mal sai e vai embora. Mas a maioria das vezes que o culto está pesado, não é a igreja, é você. Olha para o seu irmão, dá aquela risadinha, diga, e aí, o culto está pesado para você? Porque para mim está leve. Ora machere kovasé. Então, o culto pode se tornar pesado, mas porque você ainda não está convertido. Você não está fora dos maus caminhos. Aí Deus depois disse, então, se vocês cumpriram o que eu ordeno, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu me arrependo dos meus pecados e me humilho, letra A, observe bem, quando eu me arrependo dos meus pecados e me humilho, letra A, o Senhor Jesus Cristo sopra em mim o seu Espírito Santo. Quando eu me arrependo e me humilho, Ele sopra em mim o seu Espírito Santo. Pastor, não entendi, você já vai entender. Quando você vai ler João, capítulo número 20, se me foge a memória, se não me engano, é capítulo número 20 de João, você vai ver algo interessante. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele tinha o Espírito Santo. Quando Ele foi assim batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito de Deus veio sobre Ele, certo? Com o corporal de pomba. Mas sendo Ele o noivo, o Espírito de Deus estava sobre Ele, porque Ele é a ordenança, Ele é o Filho de Deus. Sendo Ele o noivo, então os discípulos estavam com Ele. Então os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo, mas tinha um noivo, tinha um mestre, o dono da vida, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas quando Jesus morre, já antes de morrer, Jesus disse que padeceria, seria crucificado, mas o terceiro dia Ele ressuscitaria. E quando Ele ressuscita,
ele vai até o discípulo em João capítulo 20, a partir do versículo 19, vai dizer que a porta da casa onde eles estavam reunidos, estavam fechada, os discípulos estavam lá dentro com medo dos judeus, se sentiam ajuntando, e quando eles estavam juntos, Jesus chegou, passou pelas portas e disse: paz seja convosco, porque eles estavam assustados. Mas Jesus não ia mais naquele momento, ele voltaria para o seio do Pai. Então Jesus olha para os seus discípulos no versículo 21 e disse-lhe, pois Jesus outra vez para eles: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí o versículo 22 ele disse: e havendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Observe bem que Jesus já estava dizendo, logo no capítulo 14, que ele ia para o Pai, preparar lugar para que onde nós estivéssemos, ele também estaria, mas não nos deixaria órfão, rogaria o Pai que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. Quando ele morre, ele já roga o Pai. Quando ele roga o Pai, o Espírito Santo vem e ele dá o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo, e quando ele sopra o Espírito Santo, ele continua dizendo estas palavras: aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes lhes serão retidos. Recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ele sopra o Espírito Santo, ao mesmo tempo ele estava dizendo: eu estou dando vida para vocês, vidas espirituais. Observe bem que quando em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus vai formar o homem do pó da terra, você vai observar que depois que o homem está pronto, Deus sopra o seu espírito no homem, espírito de alma vivente. Ora, ali Deus está dando o quê? Vida para o ser humano. Aqui, quando Deus sopra o Espírito, está dando vida espiritual para os seus discípulos continuar o reino de Deus. Porque sem vida espiritual não tem como pregar. Sem vida espiritual não tem como continuar o Evangelho. Sem vida com Deus não dá para ter uma vida de consagração e jejum. Sem vida espiritual não tem batismo. Sem vida espiritual não tem salvação. Sem vida espiritual não tem cura. Sem vida espiritual nem tem operação de maravilha. Sem vida espiritual só tem contenda, cochicho, fofoca. Mas quando você sopra, quando o Senhor sopra sobre você o Espírito Santo, tudo muda. Seu coração é alegre, sua alma vivifica, seu espírito se alegra, e todo mundo que olha para você se identifica, porque eles percebem que em você tem alguma coisa diferente. É a presença, é a presença, é a presença do Espírito. O rebandona macerca. Aleluia. Ele soprou o Espírito. Letra B. Quando eu me arrependo dos meus pecados e me humilho e me arrependo, eu me torno templo do Espírito Santo. Observe o que Jesus fez, ele soprou. Quando ele sopra, eu me torno templo do Espírito. Ele passa a morar em mim. Aí nós vamos voltar para o Velho Testamento, que eu não vou entrar nesse detalhe. A gente vai ver que ele vinha por medida. Usava o sacerdote, voltava, usava o profeta, voltava, usava o rei, voltava, usava as pessoas que davam lugar e voltava. Mas agora o Espírito Santo é soprado. E ele não é mais dado por medida, é dado agora totalmente transbordante. Ele está dizendo, ele vai ficar com vocês agora. Eu vou para o Pai, mas ele vai ficar. Eu me torno templo do Espírito Santo. Quando eu me torno templo, eu me torno casa. Eu me torno morada, eu me torno residência. O Espírito Santo começa então a mexer nessa residência. Quando uma dona de casa é caprichosa, o que ela faz na casa? Ela faz uma limpeza, ela sacode a poeira, ela varre, ela passa pano, ela tira as casinhas de aranha, as lagartixas põe para correr, ela começa a ornamentar a casa a qual está morando.
Então, quando você recebe o sopro do Espírito Santo, e ele passa a morar em você, então você já tem a capacidade de ter ele dentro de você. Quando ele está dentro de você, ele começa a examinar canto por canto da sua casa, e começa a limpar tudo que tiver ainda dentro da sua casa. E quando ele começa a tirar tudo que está de sujeira, aí você se torna independente dele, aí você se torna submisso, aí você se torna crente. Aí alguns chamam você de crente chato, mas é cheio do Espírito Santo. Alguns chamam você de crente fanático, mas cheio do Espírito Santo. Outro diz que você é crente louco, mas cheio do Espírito Santo. Você se torna um crente que os demônios não queimeiam com você, que o pecado foge de longe, porque Jesus está morando na sua casa. A casa se torna morada. O Espírito Santo está residindo dentro dela. Então, quando a casa está deste jeito, quando a casa está arrumada, quando se ornamenta esta casa, depois que o ornamento da casa está completo, o Senhor, ele acende a lareira para que aqueça o ambiente. Porque tem pessoas, aí você entra em várias dimensões, que o Espírito Santo faz morada nele, porque ele recebeu o sopro, ele é crente. Mas tem um que recebe, recebendo o Espírito Santo, ele ainda precisa de um aquecimento, de lareira. Por lado do sul, no tempo das neves, do frio, eles acendem dentro da casa aquela fogueira que fica lá dentro, aquela lareira, para se aquecer. Tem crente que ele recebeu o Espírito, mas ele não está aquecido, ele ainda está frio, mas ele recebeu o Espírito, porque Jesus soprou nele. Ele é crente, é obediente, é submisso, mas ainda não recebeu o batismo como deveria receber. Aqui eu estou falando sobre o Espírito Santo fazer morada. Aqui ainda não é o derramamento completo para você receber o Espírito. Agora o Senhor vai começar a aquecer seu coração, derreter o gelo que está do lado direito ou do lado esquerdo. E aí quando começa a derreter, dá uma suadeira. O clima pode estar frio, mas você começa a sentir um suor diferente. E eu já vou tirando o paletó aqui, porque o negócio aqueceu. Me ajuda aqui, Jardim. Então quando começa a aquecer, é porque o Espírito Santo, ele quer fazer alguma coisa nos corações das pessoas. Esse dia eu estava lendo a Bíblia, e aí eu estava lendo a Bíblia e eu não estava passando muito legal. Eu comi muita farinha com torresmo, pensa num negócio gostoso. E aí meu estômago começou a arder, e eu ia pregar à noite. Eu falei, Jesus, eu já comi maçã e o negócio não resolveu, Jesus. Já bebi água gelada, não resolveu. Já tomei leite, não, já resolveu, mas eu vou pregar assim mesmo. E quando saía aqueles rotos da farinha, queimava, e eu comecei a ler a Bíblia para pregar à noite no congresso, mas aí eu senti algo diferente. Eu percebi que aquilo não era azia. Eu percebi que aquilo me queimava, e ao mesmo tempo eu comecei a suar, e comecei a me dar vontade de falar a língua estranha. Nasceu uma alegria dentro de mim. Eu parei de ler a Bíblia e disse, isso não é mais azia, eu não estou sentindo dor. Isso aqui dentro de mim anestesiou completamente. Eu não sentia, eu tocava em mim assim, me beliscava e não sentia. Eu disse, o Espírito Santo está fazendo alguma coisa dentro do meu estômago. Quando foi à noite, Jesus curou pessoas de úlcera no culto, de gastrite no culto, e a minha dor desapareceu. Era o fogo do Espírito Santo, que não só me queimou por dentro, mas tocou em outro. Então ele está dizendo, eu vou, agora você não só recebe o Espírito, mas a sua casa, a sua residência é morada dele a partir de agora. E ele, se ele está morando, então vai ter aquecimento. E se tem aquecimento, tem presença do Espírito, e o fogo vai descer. Então deixa eu fechar, porque senão a gente não termina, tem mais coisa. Aí Paulo vai dizer sobre esta questão, lá em Coríntios capítulo 3, dizendo que nós somos
templo do Espírito Santo. Aí na mesma carta, Coríntios capítulo 3:16 diz a mesma coisa. Coríntios capítulo 6:15 também está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que ele era templo da presença de Deus, porque quando ele disse que ia destruir o templo e depois em 3 dias reconstruir, em João capítulo 2, os discípulos ficaram admirados. 45 anos demorou para construir, e o Senhor vai destruir e construir em 3 dias, e ninguém entendeu, mas ele estava falando dele, quando morresse, mas no 3º dia ele ressurgiria, e à direita do Pai se assentaria. Não importa o que diz de você, o Espírito Santo, ele mora em você, porque você já recebeu. Aí quando Jesus se retirou para o Pai, o texto que lemos de Atos capítulo 8, versículo 8 até o 11, diz que o anjo olhou para ele e disse: varões galileus, a quem você já está vendo subir para o céu, voltará novamente. Aí ele sai dali, corre lá para os cenáculos, e eles começam a orar, pedindo a presença do Espírito Santo. Aí lançaram sorte para alguém ficar no lugar de Judas Iscariote, caiu sobre Matias, que foi cheio e recebeu o Espírito Santo. Mas Atos 2 está dizendo que o Espírito Santo já estava dentro deles, eles já era o templo do Espírito Santo. Não está dizendo que simplesmente desceu, está dizendo que eles ouviram um som veemente, impetuoso, que encheu a casa. Só houve este vento cheio de impetuoso quem já tem o Espírito Santo dentro dele. Eles ouviram um som vai falar de cordas musicais, vai falar de alegria. Isso quer dizer que onde eles ouviram o som, logo sentiram uma alegria que compungiram-se de dentro, um poder sobrenatural. Veemente está falando de temperatura, aqueceu a sua alma, seu corpo, seu coração, seu espírito, e ao mesmo tempo impetuoso, tempestade com vento e raio, que arranca as árvores do lugar e faz alguém se movimentar. Ou seja, o Espírito Santo fez com que eles transbordassem e se alegrassem e se movimentassem de um lado para o outro. É por isso que quando Jesus batiza, um pula, outro chora, outro canta, outro roda, outro sapateia. É porque Jesus chegou dentro dele e mudou a história dele. Se tiver arrependimento, se tiver humildade, ele te batizará com fogo do Espírito Santo. Fica de pé. Xandakamandari couve a sérica. Eterno e soberano Deus, Senhor e Cristo eterno e Salvador, eis aí a tua igreja, o teu servo, a tua serva. Eles, meu Senhor, são arrependidos, já têm se arrependido dos seus pecados, eles têm se humilhados, e por isso eles estão congregando, eles estão te servindo, eles estão, Senhor, debaixo de uma submissão para receber a tua presença. Espírito Santo, aquece esse coração, enche ele de poder, de fogo, transborde a vida deles. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a alegria do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que não é batizado com o Espírito Santo, se você crê nisso, está na hora de você se humilhar agora. Começa a pedir a Ele agora, começa a rogar a Ele agora. Você que não é batizado, fala para Ele a partir de agora que você se arrepende de todo ato que você cometeu, que você se arrepende de todos os erros que sucedeu, que você se arrepende de toda a falha que tem cometido. Diga para Ele agora que você quer ser submisso, que você quer se humilhar perante a potente e poderosa mão do Senhor. Fala para Ele agora que você quer estar debaixo da autoridade dEle, porque debaixo da autoridade dEle eu sou guiado, eu sou orientado, eu sou dirigido, os meus passos vão andar
pela vereda da justiça, pelo caminho da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora, Senhor, que os céus esteja aberto sobre esta pessoa que ainda não é batizada, que ela receba agora esse fogo do Espírito Santo, que aquece a sua alma, esta alegria sobrenatural. Começa a abrir a boca agora e dá glória, começa a abrir a boca e dá glória a este irmão que é batizado com o Espírito Santo, mas precisa ser renovado, precisa ser restituído a alegria do Espírito Santo. Eu clamo agora, Jesus, sobre ele, que esta alegria desce sobre ele agora. Começa a pedir ele agora. Você tem 1 minuto para orar, você tem alguns minutos para clamar. Começa a clamar. Aí te comandei, se eu fosse temim de fly de carne. Que eu vou de que eu montei. Tem pessoas que eles estão apagados, não conseguem respirar, o pecado não deixa, mas hoje esse pecado sai da sua vida, porque o arrependimento desce sobre a sua alma. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida o batismo, a alegria. Então começa a pedir o Senhor agora: batiza-me, Jesus. Batiza-me, Jesus, me renova, Jesus, me renova, Jesus, me enche, Jesus, completa o azeite de minha vida, Jesus, não me deixa sair frio, Jesus, não me deixa sair gelado, Jesus, queima, Senhor, dentro de mim, faz arder essa chama pentecostal, faz arder essa chama do avivamento. Começa a pedir, Jesus, avivamento, porque este avivamento, onde tem avivamento, tem salvação de alma, tem cura divina, tem batismo, tem restituição, tem alegria, tem poder, tem algo divino na casa. Eu sinto que tem algo de Deus na localidade. Eu vejo o Espírito Santo renovando pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa agora a dar lugar, deixa o Espírito Santo te renovar. Abra a boca e dá glória, porque Ele está enchendo o crente. O rei canton le fai de na restubia, stebe monte onde que o mente fai. Ai depois sobe camanas. Ai é sobre o Stai com nobre a stare com. Stai com mantunária sorte. Tu comando a sergi. Stai que matocame toricar. Senhor, que haja cura nesses que estão recebendo o poder do Espírito. Que haja cura agora liberado para esses que precisam ser sarado, porque todas as vezes que o apóstolo Paulo, quando os apóstolos receberam o Espírito que o Senhor soprou, que foi confirmado no cenáculo, que eles foram cheios do poder de Deus, eles saíram, o Senhor, porta fora, e quando eles saíram porta fora, em Atos 2, estava tendo a festa de Pentecoste, ninguém entendia, porque eles falavam na sua próprio dialeto, mas tinha a interpretação dos demais dialetos, que fazia as pessoas entender o que eles falavam. O Espírito Santo dava a interpretação, e quando Pedro tomou a palavra dizendo que eles não estavam embriagados, mas cheios do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se converteram. Quem é cheio, Senhor, dá eles autoridade para pregar e ganhar alma. Quem é cheio, Senhor, dá autoridade para evangelizar no bairro, na rua onde eles moram, na sua casa, na sua residência, porque o Senhor está enchendo eles. Pois, Senhor, aqueles que foram cheios, aonde passava tinha maravilha, o cego enxergava, o surdo ouvia, o coxo saltitava, paralítico andava, porque o poder do Espírito Santo que estava sobre ele fez com que o evangelho saísse de 4 paredes e a igreja
igreja primitiva avançou. Então Deus está dizendo: eu vou te tirar de 4 paredes, está na hora de avançar. Então seja cheio, 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 cheio. Oh, aleluia! Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor, o nome dos nomes. Aleluia! Glorificado seja o teu nome aqui nesta noite, Senhor. Não a nós, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, nós professamos e nós ensinamos que o Senhor batiza no Espírito Santo. Nós cremos, nós professamos e nós ensinamos na atualidade dos dons espirituais. Nós somos por amor, nós somos por tradição, uma igreja pentecostal, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, te clamando, te buscando, te pedindo, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que opera maravilha, o Deus que faz milagre, o Deus que age, e aqui nós estamos te esperando, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor é para ti sempre e eternamente. Ó Deus, continua nos ajudando, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos sobre nós. Vem nos ajudar a remover as coisas que são necessárias, tirando para fora do nosso coração, para fora do nosso lar, tirando, limpando, purificando, para que o teu Espírito Santo se agrade de nós e nos visita, e nos habita, e nos enche, e faz coisas que somente o Senhor pode fazer no nosso meio, Senhor. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite para te adorar. Estamos aqui nesta noite prestando um serviço diante de ti. Estamos aqui nesta noite para te exaltar e dizer de alto e bom som: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor vive e reina para todo sempre, e é por isso que nós cremos que o Senhor é o que batiza com o Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é o que manifesta através dos dons, os dons espirituais. Oh Senhor, nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.